Fala pessoal, aqui é o Dina, sou instrutor aqui na Driven e desenvolvedor Full Stack. Hoje a gente está aqui para codificar um site utilizando HTML, CSS e JavaScript. Nesse site a gente vai ter ali um botãozinho que ao clicar vai aparecer uma surpresa para a pessoa. Inclusive você vai poder mandar o link desse site para os seus amigos e família para eles darem uma olhada. Eu vou pedir para que você veja o vídeo com bastante calma, entenda bem o que eu estou fazendo, para depois você praticar em casa. Pratique, para você não esquecer o que a gente está vendo ali. E se possível até, dê uma pesquisadinha por fora e tente implementar o que você aprendeu hoje. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos onde a gente vai estar codificando ali projetos focados para pessoas iniciantes. Bora lá? Boa, galera. Vamos lá então para a codificação aqui do projeto. Então, qual que é a ideia, né? Eu já dei uma falada ali por cima no início, mas a ideia aqui é que a gente tenha um site em que a gente possa, assim que entrar, não ter nada aqui, né? Não ter nenhuma surpresa. E quando a pessoa clicar no botão, ela receber a surpresa. Que nesse meu caso aqui vai ser uma imagem de um gatinho fofinho, mas você pode fazer o que você quiser. Pode ser um texto, uma outra imagem, enfim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, já que a gente quer fazer um site, a gente precisa ter um lugar para poder codificar esse site. Então a gente vai abrir aqui uma outra aba. Vamos pesquisar aqui por Code Sandbox, tudo junto. Pesquisando isso, a gente vai vir aqui no primeiro link, codesandbox.io. A gente vai clicar nesse botão aqui amarelo, Start Coding for Free. Beleza. A gente pode clicar aqui nesse botão azul, Create Sandbox. E aí vai aparecer umas opções. A gente clica nessa opção aqui, ó, com o 5 e escrito aqui Static. Beleza, vamos lá. Antes de mais nada, vamos tentar não se assustar aqui com o tanto de coisa que apareceu. Vamos mexer só no que é essencial. Então a gente pode vir aqui na esquerda, ó, nesse documentozinho, clicar nele, e aí vai ficar só essas duas abas. Aqui na esquerda, um monte de código, aqui na direita, o nosso site. Beleza. Para a gente fazer um site, a gente precisa entender que um site é dividido em 3 partes. A primeira parte é o conteúdo, né? Ou seja, tudo aquilo que tem no site, os textos, as imagens, os links, etc. Depois a gente tem o estilo do site, que é como que isso se apresenta. Eu tenho um texto, mas qual que é a fonte dele, está em negrito ou não, qual que é a cor do fundo, etc. Isso é o estilo. E para finalizar, a interatividade. No nosso caso aqui, a interatividade vai ser a gente clicar no botão e uma coisa aparecer. Então vamos lá. Primeiro, como que a gente controla então o conteúdo do nosso site? Para isso a gente vai utilizar a linguagem de programação aqui, ó, HTML. Então a gente já tem um códigozão aqui escrito e já tem aqui do lado um site, que seria o resultado desse código. Inclusive, se a gente ver, ó, tem esse texto aqui que é o mesmo que está aparecendo aqui na direita. Eu poderia tentar, por exemplo, deletar ele e escrever Olá, mundo. Bem clichê. E aí, escrevendo, vocês vão ver que nada vai acontecer por enquanto, porque na verdade a gente modificou o código, mas a gente não salvou o arquivo para isso ser executado de novo. Então a gente sabe disso porque ficou essa bolinha branca aqui, ó. E agora, para a gente poder salvar isso, a gente pode tanto vir aqui em cima, clicar aqui, vir aqui em File e aqui em Save, ou, como ele já mostra aqui o comando, ó, no caso do Mac, Command S, ou no caso do Windows, Ctrl S. Vou clicar aqui, vocês vão ver que vai sumir a bolinha branca, vai ficar o X, e aqui na direita tá Olá, mundo. Então, nosso primeiro código aqui já rodou, já criamos aqui um site, né? Vamos lá. Então, como é que a gente pode fazer para então criar esse site aqui, ó, dessa maneira? Primeiro, vamos entender uma coisa. O que a gente tem aqui? Por enquanto, a gente tem duas coisas. A gente tem um botão e a gente tem uma imagem. Então, como é que eu posso dizer para o meu HTML que eu quero colocar um botão e que eu quero colocar uma imagem? A primeira coisa é a gente entender como que a gente pode se comunicar aqui com o computador para ele entender o que a gente quer fazer. Então, vou apagar o que está dentro aqui desse body e vou primeiro escrever o texto, que já está aqui, ó. Clique para revelar a surpresa. Então, vou escrever isso aqui. Clique para revelar a surpresa. Ok, vou apertar aqui Command S para salvar. E aí vai estar aqui o texto. Beleza. Só que por que esse texto está assim e não é um botão? Ora, eu nunca falei para o HTML que eu quero que esse texto aqui seja um botão. Eu nunca disse para ele, olha, aqui vai ter um botão. Assim como quando você vai no Word, você pode ir lá e colocar título. Aí ele começa a escrever como se fosse um título. Ou parágrafo, ele começa a colocar um parágrafo. Ou uma imagem. Você diz ali para o Word, por exemplo, o que você quer pôr. Eu não falei aqui para o HTML o que eu quero que ele ponha. Eu só disse um texto. No caso, a gente poderia ter várias formas de fazer isso. Eu poderia tentar chegar aqui e escrever botão. Salvar. Botões não. Botão. E vocês vão ver que vai aparecer botão, mas ele não vai transformar isso aqui num botão. Poderia tentar botão, 2 pontos. Né? Poderia tentar várias formas. Qual que é a ideia? Primeiro de tudo, o HTML ele vai ser sempre em inglês, a gente se comunicando com ele. Ou seja, se a gente quer falar de um botão, a gente não vai falar botão em português, a gente fala button em inglês.
E depois, o HTML precisa saber quando a gente está falando de texto que vai ser colocado na tela e quando a gente está falando aqui de configuração, de coisas, né? O que esse texto vai ser. Nesse caso, a gente já está vendo vários exemplos aqui, ó. O que a gente precisa fazer para a gente dizer, olha, esse texto, na verdade, é uma configuração do HTML. A gente vai colocar isso aqui dentro de um sinal de menor, bem no começo, e um sinal de maior logo no final. Quando eu salvar isso aqui, vocês vão ver que agora, olha só, temos um botão. Temos um botão, ele já clica, ainda não faz nada. Beleza, vamos tentar fazer o seguinte. Agora eu quero colocar uma imagem, ok? Então eu vou pegar aqui, e aí eu tenho que saber, beleza, novamente, como que eu falo para no HTML que eu quero colocar uma imagem. Nesse caso, né, a gente tentou aqui button e deu certo, a gente poderia tentar image, que é a imagem em inglês. Mesma coisa, ó, abri o sinal de menor, image, fiz aqui o sinal de maior. Só que beleza, primeiro de tudo, como é que a gente vai colocar a imagem aqui? A gente tem que ter uma imagem, né? Nesse caso aqui, essa imagem, eu não sei se eu tenho como pegá-la aqui do Figma direto. Vamos ver se eu até consigo baixar ela aqui. Talvez não, mas beleza, não faz mal. A gente pode procurar outra aqui, ou na verdade eu posso até exportar ela. Ah, bem legal. Agora tem uma imagem aqui, eu precisaria de um link para ela, ou eu precisaria colocar ela aqui no meu sandbox, né? Nesse caso, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar aqui na internet um gato fofinho. E vou pegar alguma imagem que apareça aqui. Não precisa ser exatamente aquela. Vou pegar essa aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Clicar com o botão direito e vir aqui, ó. Copiar. Aqui, copiar endereço da imagem. Então, pegando esse endereço aqui, se eu colocar agora no lugar, a gente vai ser levado para a imagem. Ok, então como é que eu coloco essa imagem aqui? Eu poderia tentar colocar o link, né? Eu vou tentar colocar o link, vou salvar. Eita, tá muito estranho isso aqui. Eu tenho o meu link, ao invés da imagem, e eu tenho o botão também fazendo parte disso. Por quê? Na verdade, a gente disse aqui para o HTML, olha, que a gente quer um botão. Só que a gente não disse que o botão acaba aqui. A gente já tentou colocar uma imagem, né? Antes de falar, olha, aqui já parou o botão, aqui já não é mais botão. Então, como assim? Sempre que a gente quiser configurar aqui, criar aqui, dizer o que isso aqui vai ser, né? O que esse texto aqui, ou o que esse link, o que isso aqui vai ser, a gente precisa dizer aqui no começo, né? Olha, isso aqui vai ser um botão. E quando isso acabar, também precisamos dizer que finalizou. No caso, como é que a gente faz isso? Mesma coisa, ó. Sinal de menor, button, sinal de maior. Só que dessa vez, para o HTML saber que a gente está fechando isso, que a gente pode chamar de elemento, tá? Isso aqui é button, image, body, elemento. A gente vem no que fecha e bem no comecinho coloca aqui uma contrabarra. Tô colocando essa contrabarra, a gente salva. Agora aqui ficou só um botão e agora aqui ficou o nosso link da imagem. Qual que é a ideia? No caso, uma imagem, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Se você não soubesse de primeira, o que você poderia fazer, inclusive? Você poderia vir na internet e pesquisar imagem HTML. E aí você vai ver, ó, imagens HTML. Você vai ter 1 milhão de links aqui falando como que você pode fazer. No caso, a tag imagem, ok? Ela não é escrita imagem, ela é escrita IMG. E ela funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então vamos lá, não é image, que é o nome do imagem em inglês, e sim IMG, ok? E no caso, como uma imagem funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente não tem um conteúdo ali, a gente tem que dizer para onde, da onde a gente vai pegar essa imagem, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai dizer para o HTML, olha, aqui temos uma imagem, a princípio ele não sabe qual que é a imagem, então a gente precisa dizer para ele, olha, essa imagem, ela vai ter a sua fonte de algum lugar. No caso, fonte em inglês é source, no caso source, se você abreviar, pode ser src. Então percebe que ó, aqui dentro da minha tag image, eu escrevi a palavrinha src. O que eu estou fazendo? Eu estou configurando esse elemento. Estou falando para ele, olha, toma essa configuração aqui diferente. Então eu vou falar, ó, src, eu quero dizer de onde está vindo a imagem. Eu vou colocar um igual para dizer aqui o valor. Eu vou abrir aqui aspas duplas. Vou colocar o link da minha imagem e vou salvar. E olha só, a imagem do gatinho fofinho está aqui. Nesse caso, vocês podem perceber, inclusive, que é a imagem que a gente não fechou, tá? Se eu colocasse aqui um texto qualquer,
logo depois, a gente vai ver que esse texto qualquer veio aqui para o lado. Ele não se transformou na imagem. Porque nesse caso não faz muito sentido. Para o HTML, ou você tem a imagem ou você não tem. Não tem como você ter algo ali meio que dentro da imagem. Ok? No caso do botão, a gente poderia ter uma imagem dentro do botão. Perfeitamente normal. Então, nesse caso, essa imagem é uma tag um pouquinho diferente que se fecha automaticamente. A gente até pode ver umas tags meio estranhas aqui em cima que funcionam da mesma maneira. Ok. Nesse caso aqui, já temos então o nosso botão e a nossa imagem. Só que o nosso site não está nem um pouco parecido com o site aqui do Figma, né? Nosso botão não está vermelho, a nossa imagem não está pequenininha e meio centralizada aqui. E o nosso fundo não está meio acinzentado. Então agora a gente já conseguiu construir aqui os elementos, né? O conteúdo da nossa página. O que está faltando para a gente é estilizar isso aqui. Para a gente poder estilizar o nosso site, a gente vai vir aqui em cima, dentro desse head. Vamos dar uns enters aqui. E vamos criar uma nova tag, novo elemento, chamado style. Assim como a gente criou o button e o img, a gente vai criar um style. Vamos abrir e vamos fechar aqui. Lembrando que para fechar é a mesma coisa, só com uma contrabarra no começo. E aqui dentro a gente vai dizer todas as regras de estilo para o nosso site. No caso, as regras de estilo, elas não vão ser escritas em HTML. Elas vão ser escritas utilizando uma outra linguagem que é o CSS. Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso querer mudar a cor de fundo do corpo aqui, ó, que é, na verdade, toda essa parte branca. Toda essa parte branca é o body, ou o corpo do nosso site. Então, como é que eu faço isso utilizando o CSS? Bom, eu venho aqui e primeiro eu digo o que eu quero estilizar. Nesse caso, o body. Ok. Agora, para eu dizer as regras de estilização, eu vou abrir e fechar chaves. Tudo que tiver aqui dentro, o CSS sabe que tem a ver com as regras de estilo do body. Agora eu preciso saber qual que é a regra específica que eu vou modificar. Novamente, você podia ter isso decorado, ou você poderia pesquisar, se você não soubesse. Cor de fundo. CSS. E a gente vai ver que tem aqui, ó, background. Background color. Né? Então, o nome do que a gente quer modificar. Background color. Com o tempo, você vai fazendo e vai ficando na memória ali, né? Qual que é, você vai decorando. Então, no caso, a gente quer modificar o background color, ou seja, vou escrever aqui, background, color, do meu body. Digamos que eu quero pôr aqui um azul. Azul, novamente, lembra que a gente está sempre falando em inglês. Azul em inglês, então, seria blue. Qual que é a questão? Isso aqui não vai funcionar a princípio, porque o CSS ainda não sabe se o blue tem a ver aqui com o nome do que você está querendo mexer. Então, como o blue é o valor que a gente quer dar, para a gente separar as duas coisas, a gente vai colocar dois pontos aqui. Opa. Então agora o CSS sabe que o que está antes dos dois pontos é o que a gente quer mexer, a cor de fundo, a fonte, etc. Depois dos dois pontos, o valor daquilo. Então, por exemplo, nesse caso, azul. Para finalizar, a gente bota aqui um ponto e vírgula, salva. E aí, olha só, a cor do nosso fundo aqui ficou em azul. Nesse caso, a cor mesmo não é azul, tá? Se a gente clicasse aqui pelo Figma, dá para ver aqui, ó, é esse FA, FA, FA. Então a gente pode colocar essa cor. FA, FA, FA. Essa é uma cor que a gente fala hexadecimal, né? O nome dela é hexadecimal. Então, para o CSS saber que a gente está falando de uma cor hexadecimal, a gente vai colocar aqui uma hashtag logo no começo. Aqui. Colocando uma hashtag, pode ver que a corzinha aparece aqui. E aí agora está o acinzentado. Muito bom. O que mais? Agora eu quero mexer na cor de fundo do meu button, que está aqui meio cinza, mas eu quero vermelho. Novamente, o que eu quero modificar? O button. Vou abrir e fechar chaves. O que eu quero modificar dele? A cor de fundo. Então, background color. Que cor que eu quero? Eu quero vermelho. Como é que é vermelho em inglês? Red. Fecho aqui com ponto e vírgula. Salvo. E olha só como que está aqui o nosso botão. No caso, nem é esse vermelho exatamente que está aqui, mas não tem problema. A gente pode pegar e colocar, ó, F22D2D. Está aqui escrito. Então, mesma coisa. Hexadecimal a gente coloca aqui. F22D2D. A gente salva. E aí tá aqui, é mais ou menos parecido. Legal, e como é que eu coloco a cor do texto em branco, por exemplo? Que é a cor que está aqui. Está em branco.
Bom, primeiro, a gente tem que saber qual que é a propriedade. Nesse caso, a propriedade da cor do texto é chamada de color. E a gente quer colocar aqui o branco, pode ser em hexadecimal. Em hexadecimal, o branco é FFF. FFF. Ou seja, 6 Fs ali. Se a gente salva, tá aqui o texto em branco. Esse texto deveria ser um pouquinho maior. Se a gente ver pelo Figma, o tamanho da fonte aqui é 24. Então, tamanho da fonte. Em inglês, a gente poderia dizer que é o font size. Vamos tentar? Font, que é fonte, size, que é tamanho. Vou colocar 2 pontos. Nesse caso, 24, ele fala ali. Mas 24 o quê? Quando a gente está falando de dimensão no HTML, tamanho das coisas, geralmente a gente está falando de pixels, tá? Pixels são os quadradinhos ali de cor da nossa tela. Então, 24, nesse caso, pixels, px. Vou fechar, vamos ver se isso muda o tamanho ali do botão. Olha só, mudou. Muito bom, mais uma coisinha, a fonte aqui está em negrito. Legal, fonte em negrito, a gente está falando do peso da fonte. Novamente, vamos tentar essa tática. Em inglês, o peso da fonte vira o font weight. E aí a gente teria aqui o negrito, que em inglês é bold. 2 pontos, salva. Olha só, ficou aqui. Para finalizar isso aqui ficar bem legal, a gente tem duas coisinhas, né? Na verdade, 3. A gente não tem uma borda aqui. Então, borda, novamente. Em inglês, border. Se a gente não quer ter nenhuma, se eu não me engano, a gente pode colocar aqui 0. Ok? Border 0. Vamos ver se isso aqui funciona. Legal. Sumiu aqui a borda que tinha antes. Agora, a gente quer colocar um espaço entre o texto e o final aqui do fundo, né? Tem mais ou menos aqui, ó, se a gente for ver, 25 pixels para cima e para baixo, 45 pixels para os lados ali, mais ou menos. Então, esse espaço aqui, que é entre o texto e o fundo, é o espaço que a gente chama de padding. Ok? Novamente, tudo isso ou você poderia pesquisar ou você saberia de cor. Nesse caso, a gente quer 25 para cima e para baixo. A gente pode pôr aqui 25 pixels. E 45 para os lados. A gente pode pôr aqui como segundo 45 pixels. Fazendo assim, olha só, ele já sabe aqui que 25 é para cima e para baixo, 45 é para os dois lados. Para finalizar, a última coisa, a gente tem essa borda meio arredondada aqui, ok? Essa borda arredondada, pelo Figma, tá dita aqui, ó, 12 pixels. No caso, a gente está falando aqui do border radius, certo? O quanto está arredondado ali. Nesse caso está ali 12, novamente, pixels. Se a gente salvar, olha só o nosso botão, que legal, todo arredondado aqui. Muito bom, nosso botão já está aqui todo bonitinho, né? Já está aqui com todo o estilo que a gente quer. E a imagem, só que está faltando o tamanho dela ficar um pouquinho melhor. Então o tamanho dessa aqui específico está 300 de largura. Vamos tentar fazer o mesmo. Agora eu quero modificar a minha imagem. Então vou vir para cá e vou colocar IMG. Eu quero modificar a largura dela. Largura em inglês é width. 2 pontos, no caso 300 pixels. Podemos tentar por aqui. Olha só, ficou quadradinha. No caso de imagens, eu tento não colocar a altura e a largura, eu deixo só um ou outro, porque daí o HTML sabe dimensionar isso aqui para não ficar estranho. Se eu tentasse colocar uma altura específica, por exemplo, height, no caso é a altura em inglês, 400 pixels, igual está no outro, vocês vão ver que a imagem vai ficar um pouquinho estranha. Ó, vai ficar meio esticada. Então, nesse caso, 300 pixels de aqui de largura já está bom para mim. Muito legal. Agora, está faltando uma coisinha só, que é, isso está embaixo um do outro, né? O que eu posso fazer, tá? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui para o meu button que ele vai se organizar aqui de uma forma diferente, ok? Não vou entrar em muito detalhe aqui, porque isso é um pouco mais técnico do CSS. Mas o que a gente quer é que o button ele ocupe meio que uma linha inteira. Por enquanto você pode ver que ele está ocupando aqui junto da imagem uma linha. Eu vou dizer que o button, para ele poder fazer isso, ele vai ser display block. Ok? É uma coisa específica aqui do CSS. Olha só, ficou cada um aqui no seu canto. Por desencargo, eu vou fazer a mesma coisa na imagem. Que com isso a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Colocando display block, eu vou poder agora dizer tanto para o meu button
quanto para minha imagem, que eles vão ter margem. Margem é o espaço do elemento para fora. Ele vai ter margem de, no caso do button, eu vou pôr aqui, pode ser 10 pixels. No caso, em cima e embaixo, lembra igual no padding? Em cima e embaixo, 10 pixels. E dos lados, como eu quero que o button se centralize, ó, que nem tá aqui, existe um valor que a gente pode colocar aqui na margem, que é o valor auto, de automático. Ou seja, o HTML se vira ali para saber quanto de tamanho que ele vai precisar pôr. Estou colocando esse valor. Olha só. Ele deu um espaço aqui da imagem para cima e ele ficou centralizado. No caso, eu vou fazer a mesma coisa para a imagem. Ok? Eu vou colocar talvez um pouquinho só mais de margem aqui. Vou pôr aqui talvez 60 pixels. Vou salvar. E aí, olha só. Vê aqui para o centro também. Perceba que isso só funcionou porque esse display block estava aqui. Se eu tirar, vocês podem ver que não vai funcionar. Não vou entrar muito em detalhes do porquê, ok? Mas é uma coisinha legal para dar uma olhada ali depois. Como é que funciona o display block e o display inline, que é o que a imagem tem, por exemplo. Mas muito bom. A gente aqui então já tem um site, já está com um estilo mais ou menos aqui do que a gente estava imaginando. Só está faltando realmente funcionar. No caso, essa imagem ela não deveria estar aparecendo logo no começo. Ela deveria aparecer só depois que a pessoa clicar no botão. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, em vez de display block, eu vou dizer que essa imagem ela tem display none, de nenhum. Salvando, vocês vão ver que a imagem vai desaparecer. Só que ela ainda existe, ela só não está aparecendo. Agora, como é que a gente faz para quando clicar no botão, a imagem mudar de display none para block? Para isso, a gente precisa do nosso terceiro elemento ali da criação de sites, que é a interatividade. No caso, quem lida com a interatividade de um site é o famoso JavaScript. Para isso, o que a gente precisa fazer? Preciso ter como escrever JavaScript aqui no meu site. Então eu vou abrir aqui no final uma tag script e vou fechar ela aqui. Ok? Aqui dentro eu vou colocar então o meu JavaScript. No caso, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma funcionalidade, algo que meu botão possa chamar assim que eu clicar nele. Como assim? Só para a gente ter uma ideia, como é que eu falaria para o meu botão que ao clicar nele, algo vai acontecer no meu JavaScript? Assim como eu configurei a imagem para dizer aqui qual que é a fonte dela, né, da onde vai vir essa imagem, eu posso configurar o meu botão para dizer que ele vai fazer algo ao clicar nele. Então, ao clicar, ou em inglês, on click, eu quero fazer algo. Então, assim como a gente fez aqui na imagem, depois do nome do que a gente quer configurar, a gente coloca igual, aspas duplas, e aí a gente precisa aqui dentro escrever JavaScript. No caso, a gente quer chamar alguma funcionalidade do JavaScript, algo pronto ali dele que ele já faz. Por exemplo, algo bem legal é o alert, um alerta ali do próprio JavaScript. Então, eu falo aqui o nome da funcionalidade e para eu poder chamar ela, eu coloco abre e fecha parênteses. Se eu salvar isso aqui, quando eu clicar no botão, vocês vão ver que apareceu esse texto aqui. Uma página incorporada em URL diz, e aí não tem nenhum texto. Por que não tem nenhum texto? Porque eu não falei aqui o que eu quero dar de alerta, né? No caso, o que eu quero dar de alerta? Preciso dizer aqui para o JavaScript. Para eu informar um texto aqui para essa funcionalidade, eu vou colocar aqui dentro aspas simples e vou escrever, por exemplo, olá, mundo. Então, alert, abriu parênteses, abriu aspas simples, coloquei meu texto, fechei aspas simples, fechei parênteses. Ok? Se eu salvar isso aqui, clicar agora na surpresa, olha só, tá bem pequenininho escrito aqui, olá, mundo. Ou seja, o que a gente fez aqui foi chamar uma funcionalidade do JavaScript. No caso, a gente precisa criar a nossa funcionalidade que vai fazer com que essa imagem tenha o display aqui de none indo para block. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essa funcionalidade. Para eu criar uma funcionalidade, eu vou aqui dentro do script, né, da tag script, e vou dizer para o JavaScript, olha, eu quero criar uma funcionalidade, ou uma função. Eu preciso dizer qual que é o nome dela, para o JavaScript saber e eu poder chamá-la depois. Nesse caso, pode ser mostrar surpresa. Opa. Esse nome ele precisa estar todo junto, não pode começar com um número, ok? Não posso pôr espaço aqui no meio, nem nada. Precisa estar todo juntinho. Depois do nome, eu preciso abrir e fechar parênteses. E depois eu preciso, depois de fechar o parênteses, abrir e fechar chaves.
tudo que eu colocar aqui dentro das chaves vai ser o código JavaScript que meu botão vai executar. Para a gente fazer um teste, eu vou pegar esse alert que está aqui, vou tirar ele daqui, vou colocar dentro dessa função que eu acabei de criar, e aqui no onClick eu vou chamar, ao invés de alert, o mostrar surpresa. Abrir e fechar parênteses, salvar, e eu espero que funcione igual. Se eu clicar aqui, tá aqui, olá mundo. Ok, então vamos com calma aqui agora entender como que a gente pode falar para o JavaScript interagir com o HTML e modificar o CSS dele. Para isso a gente precisa primeiro dizer para o JavaScript: JavaScript, vá lá no meu HTML, busque um elemento para a gente poder interagir com ele. Então para isso aqui dentro do JavaScript eu tenho o que a gente chama de document. É algo já disponível aqui de forma global, qualquer um pode acessar. Document quer dizer o meu documento, o meu HTML. Dentro do meu HTML, eu posso buscar algo. Eu posso, por exemplo, pegar aqui uma função, que a gente tem várias, ó. Get, se a gente pesquisar aqui, né, get, a gente tem aqui, ó, get element by ID, ou seja, buscar um elemento por ID. Não sabemos o que é isso. Get element by class name, não sei o que é isso. Get element by tag name. Ok, tag, a gente já viu essa palavrinha, né? Tag é esse pessoalzinho aqui, ó, que a gente abre e fecha. No caso, eu vou usar um mais simples aqui, que é o document, e aí esse ponto, ok? Cliquei ponto aqui para eu poder acessar umas coisinhas dele. No caso, document.querySelector. Ok? Document.querySelector. Se eu abrir e fechar parênteses aqui, o que isso aqui espera? Uma funcionalidade que espera eu dizer, beleza, você quer pegar algo, o que você quer pegar? E a forma que a gente diz para ele o que a gente quer pegar é a mesma que a gente usa aqui no CSS. Então, no caso, se eu quero pegar o IMG, eu vou passar aqui para ele, entre aspas, simples, que a gente está falando aqui de um texto, a IMG, que é o que a gente quer buscar lá do HTML. Então, vou fazer isso, vou salvar. No caso, essa função, teoricamente, não está fazendo nada, ela só está indo lá e está buscando, ok? Só que, ao buscar isso daqui, o que a gente pode fazer? Logo depois, a gente pode colocar um outro ponto, e a gente vai ter várias coisas que a gente poderia mexer aqui. Uma dessas coisas é, dentro de style, lembra? Style, o nosso CSS. Então, cada elemento tem dentro dele o seu estilo ali, todas as regrinhas CSS. Dentro dessas regrinhas CSS, a gente vai ter a regrinha display. Então, novamente, mais um ponto, e vou clicar aqui, ó, display. Eu quero modificar o valor disso aqui. Então, eu falei para o JavaScript, olha, JavaScript, vai até essa propriedade, vai até aqui dentro do meu documento, pesquisa pela imagem, vai dentro do estilo dele, dentro da propriedade display. Eu quero modificar o valor. Então, para isso, eu vou colocar um igual aqui depois. E aí, eu vou colocar o valor novo. Nesse caso, também, entre aspas, simples. E nesse caso, a gente quer colocar de none para block. Ou seja, eu vou colocar aqui, block. Vou salvar. E quando eu clicar aqui em para revelar a surpresa, olha só o meu gatinho aparecendo. Então, galera, se você chegou até aqui, né, foi vendo aí com calma, foi pausando, você fez um site de ponta a ponta, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Que, inclusive, você pode pegar esse link que está aqui, ó, se você copiar ele e colocar em uma outra URL, você vê que o site funciona. Se eu clicar aqui, ó. Então, você pode pegar esse link e mandar lá no WhatsApp da família e falar, ó, galera, clica aí para vocês verem a surpresa que eu montei para vocês. E vocês vão ter criado o primeiro site aí de vocês. Então, muito legal. Deem uma revisada nisso aqui. Lembre-se que muito disso que eu mostrei, tá? Essas várias tags, regras CSS, coisas do JavaScript, tudo isso pode ser muita informação para você agora, se você está só iniciando, mas com o tempo isso vai ali ficando mais fácil, né? Assim como regras de matemática, assim como regras do português, tudo isso vai entrando na cabeça e vai ficando ali mais claro, ok? Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou do conteúdo? Já vai deixando seu like aqui e também um comentário dizendo como é que foi a experiência aí de codificar ele. Não se esquece de compartilhar o link ali do seu projeto com seus amigos e família e o link desse vídeo também com aqueles seus amigos que estão se interessando ali pela área da programação. Valeu!